Quantas vezes você já se viu cercado por problemas que pareciam não ter solução? Aqueles momentos em que a angústia aperta o peito, o medo sussurra que tudo está perdido e a fé parece uma luz distante. Você não está sozinho. Todos nós já passamos por isso, mas hoje eu quero que você respire fundo e escute com o coração. Deus te diz hoje de forma clara e poderosa: mantenha a calma, eu cuido das coisas impossíveis. Talvez você esteja enfrentando desafios que parecem intransponíveis, uma porta que não se abre, uma situação que te esgota, um sonho que parece cada vez mais distante. É nessas horas que a fé se torna mais do que uma palavra. Ela é uma âncora. E não, isso não é apenas uma frase bonita. É uma verdade profunda que já transformou vidas e continua transformando. Ao longo deste conteúdo, você vai descobrir como superar os desafios que surgem em seu caminho, manter a confiança, mesmo quando tudo parece desmoronar, encontrar calma em meio ao caos e experimentar uma paz que vai além do entendimento. E não pense que isso é apenas teoria. Vou compartilhar histórias e exemplos práticos que mostram como a fé pode transformar até mesmo as situações mais desesperadoras. Então, se você já se cansou de tentar resolver tudo sozinho, se já perdeu noites de sono pensando em como sair dessa situação, eu te convido a ficar comigo até o final. Você vai perceber que, mesmo quando tudo parece impossível, existe uma força maior cuidando de você. E antes que você se esqueça, já se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo que vai fortalecer sua fé, trazer esperança e transformar a sua vida. Agora, vamos juntos descobrir como manter a calma e confiar que Deus cuida do impossível. Você já passou por momentos em que tudo parecia perdido? Aqueles dias em que o céu parecia mais cinza, o peso nas costas mais intenso e a esperança, uma vela quase apagando ao vento? Todos nós já estivemos lá. Aqueles momentos em que as lágrimas são mais fáceis do que os sorrisos e cada passo parece um esforço gigantesco. Mas é exatamente nesses instantes, quando o mundo parece desabar, que uma verdade poderosa se revela. Deus está presente, mesmo nas situações impossíveis. Talvez você esteja enfrentando uma crise financeira que parece sem saída. As contas chegam como ondas de uma tempestade e a sensação de afogamento é real. Ou quem sabe, é uma doença na família que te deixa sem chão, um diagnóstico que você nunca esperou ouvir. E ainda há aquelas dores silenciosas, relacionamentos que se desfazem, sonhos que parecem desmoronar, portas que nunca se abrem. São momentos que desafiam sua fé, que te fazem questionar se Deus realmente se importa. E acredite, Ele se importa. A Bíblia está repleta de histórias que nos lembram que Deus nunca abandona os seus. Lembra-se de Daniel na cova dos leões? Uma sentença de morte certa. Mas mesmo ali, cercado por feras famintas, Deus estava presente. E Daniel não apenas sobreviveu, ele saiu vitorioso. E José, vendido como escravo pelos próprios irmãos, traído, injustiçado, jogado em uma prisão. Aos olhos humanos, seu fim estava selado. Mas Deus estava trabalhando em silêncio, preparando-o para ser o segundo homem mais poderoso do Egito. Isso não é apenas história antiga, é um lembrete de que mesmo quando você não vê saída, Deus já está trabalhando. E talvez você pergunte, mas por que eu não vejo o milagre agora? Porque parece que Deus está em silêncio. Porque muitas vezes Ele trabalha nos bastidores, como um grande artista que prepara uma obra-prima. Cada pincelada é cuidadosamente colocada, mesmo que de perto você não entenda o desenho. Mas então, como manter a fé em meio ao caos? Primeiro, lembre-se de que Deus não se assusta com os seus problemas. Ele não olha para o seu desafio e pensa, isso é grande demais para mim. Na verdade, é o contrário.
Quanto maior o desafio, maior a oportunidade para o milagre. E a chave para experimentar isso é a confiança. Confiar mesmo quando o vento sopra contra. Confiar mesmo quando as circunstâncias gritam que tudo está perdido. Uma prática poderosa que você pode adotar é a oração sincera. Não apenas aquela oração formal, decorada, mas uma conversa honesta, onde você despeja seu coração diante de Deus. Diga a Ele como você se sente sem medo. A oração não é um relatório de boas notícias. É o lugar onde você pode ser real, onde as lágrimas são bem-vindas e a fé é fortalecida. Além disso, aprenda a se cercar de palavras que reforcem sua fé. Coloque versículos em lugares visíveis da sua casa. Deixe que eles sejam lembretes constantes de que Deus está no controle. Uma ótima passagem é Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Cada vez que o medo bater, relembre essa promessa. E por fim, não se isole. Procure pessoas que também têm fé, que possam te apoiar, orar com você e te lembrar de que você não está sozinho. Muitas vezes, Deus usa pessoas ao nosso redor para serem suas mãos estendidas. Se hoje o seu coração está pesado, se as lágrimas parecem ser suas únicas companheiras, lembre-se, Deus não é indiferente ao seu sofrimento. Ele está presente, Ele se importa e Ele é especialista em transformar situações impossíveis. Agora que você entende que Deus nunca abandona os seus, mesmo nos piores momentos, vamos ver como você pode fortalecer ainda mais essa confiança, entregando verdadeiramente os problemas a Ele. Confiança em Deus, a importância de entregar os problemas a Ele e manter a fé. Você já se pegou tentando resolver tudo sozinho? Como se o peso do mundo estivesse sobre seus ombros e a responsabilidade de dar certo fosse apenas sua. É natural. Afinal, vivemos em uma sociedade que valoriza a autonomia, a independência, o famoso "eu me viro sozinho". Mas quando falamos de fé e confiança em Deus, a lógica é diferente. Aqui, o verdadeiro poder está em saber entregar, não em desistir, mas em confiar. E confiar em Deus não é uma tarefa automática. Não é apenas dizer "eu confio", mas manter essa confiança quando tudo ao redor parece desmoronar. É como segurar firme em um leme em meio a uma tempestade, sabendo que o capitão do navio não perdeu o controle. Mas como aprender a confiar verdadeiramente? Como entregar os problemas a Deus de forma prática, sem ficar ansioso, sem querer resolver tudo com as próprias mãos? Primeiro, é fundamental entender que confiança é uma decisão diária. Não é algo que acontece em um único momento e nunca mais precisa ser revisitado. Todos os dias, você será desafiado a decidir entre tentar controlar tudo sozinho ou confiar que Deus está no controle. A oração é uma ferramenta poderosa nesse processo. E aqui eu não estou falando apenas daquela oração decorada, cheia de palavras bonitas, mas da oração honesta, em que você fala com Deus como um amigo próximo. Senhor, eu não sei o que fazer. Eu estou com medo. Estou ansioso, eu entrego isso a Ti. Simples, direto e sincero. Não há necessidade de floreios, apenas verdade. Porque Deus não é impressionado por palavras bonitas, mas pelo coração aberto. E à medida que você pratica isso, percebe que a ansiedade começa a perder força. Porque você sabe que seus problemas estão nas mãos de alguém muito mais capaz de resolver. Outra forma prática de confiar é aprender a soltar o controle. Sim, soltar. Quantas vezes você ora pedindo ajuda, mas continua tentando resolver do seu jeito, como se a solução de Deus dependesse das suas estratégias? É como pedir a um médico para te curar e depois recusar o remédio que ele prescreve.
Entregar os problemas a Deus significa estar disposto a aceitar que Ele tem o melhor plano, mesmo que você não entenda de imediato. E isso fica claro nas histórias da Bíblia. Lembra-se de Abraão? Deus prometeu a ele um filho, mas o tempo passou e nada aconteceu. Em um momento de ansiedade, ele e Sara tentaram ajudar Deus, e isso gerou ainda mais confusão. Mas quando eles aprenderam a esperar e confiar, o impossível aconteceu. Isaac nasceu. E isso não é apenas uma história bonita, é um exemplo prático de que confiar em Deus significa esperar o tempo certo, mesmo que isso desafie sua lógica. Outro exemplo é Pedro, quando caminhou sobre as águas. No início, ele confiou, manteve os olhos em Jesus e caminhou em segurança. Mas no momento em que ele começou a olhar para o vento e para as ondas, o medo tomou conta, e ele começou a afundar. E o que isso nos ensina? Que confiar em Deus não é ignorar os problemas, mas manter o foco nele, mesmo quando as circunstâncias parecem assustadoras. Mas como você pode aplicar isso na sua vida hoje? Sempre que a ansiedade bater, pergunte a si mesmo: eu confio realmente que Deus está cuidando disso? Se a resposta for não, volte à oração. Relembre as promessas de Deus. Anote versículos que reforcem sua fé e mantenha-os em lugares visíveis. Um versículo poderoso é Provérbios 3, 5, 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Além disso, pratique a gratidão. Agradeça a Deus não apenas pelo que Ele já fez, mas pelo que Ele vai fazer. Isso muda seu coração, transforma sua perspectiva e fortalece sua confiança. Afinal, quem agradece já está afirmando sua fé. E por último, não se esqueça de que confiar em Deus não significa ficar parado, mas sim agir na direção certa, com a certeza de que Ele guia os seus passos. Se hoje você está preocupado com seu trabalho, faça o seu melhor, mas entregue o resultado a Ele. Se é um problema familiar, ame, perdoe e entregue o restante a Deus. A confiança é uma parceria. Você faz a sua parte, mas o resultado pertence a Ele. Agora que você entende o poder de confiar em Deus e entregar a Ele os seus problemas, é hora de descobrir como manter a calma mesmo em meio ao caos. E existe um segredo profundo que pode transformar sua vida. Calma em meio ao caos. Salmos 46, 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Você já percebeu como o caos tem o poder de roubar sua paz em questão de segundos? Um problema inesperado, uma notícia ruim, um olhar de desaprovação. E de repente, seu coração acelera. A respiração fica pesada e sua mente se enche de preocupações. Parece que o mundo ao seu redor entrou em um furacão e você é apenas uma folha sendo arrastada. Mas em meio a esse turbilhão, há uma voz suave e firme que diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmos 46, 10. Mas o que significa na prática aquietar-se? Será que é apenas ficar parado, esperando que os problemas se resolvam sozinhos? De forma alguma. Aquietar-se é um convite para parar de lutar com suas próprias forças, de tentar controlar o incontrolável e permitir que Deus assuma o comando. É como estar em uma tempestade em alto mar e, em vez de tentar remar contra as ondas, confiar que o barco está seguro nas mãos do melhor capitão. Você já observou o comportamento do oceano? Mesmo nos dias mais tempestuosos, abaixo da superfície agitada, existe uma calma profunda. Da mesma forma, por mais que a sua vida pareça estar em um caos na superfície, existe uma paz profunda que vem de Deus, acessível a quem escolhe confiar nele. E essa paz não é a ausência de problemas, mas a certeza de que mesmo em meio às tempestades, você não está sozinho. Mas como manter essa calma quando tudo ao redor parece desmoronar? Primeiro,
É preciso lembrar que a paz de Deus não depende das circunstâncias. Ela é como uma âncora que mantém sua fé firme, mesmo quando o vento sopra forte. E uma das melhores maneiras de experimentar essa paz é através da oração. Não aquela oração apressada, feita apenas por obrigação, mas uma oração sincera, em que você simplesmente se entrega. Imagine o exemplo de Jesus no barco com seus discípulos, em meio a uma tempestade furiosa. Enquanto todos entravam em pânico, ele estava dormindo. Quando foi acordado, não se desesperou, apenas se levantou e disse: "Acalme-se, aquiete-se." E o vento e as ondas obedeceram. A mesma voz que acalmou aquela tempestade é a que hoje te diz: aquietai-vos. Mas como você pode viver isso no seu dia a dia? Uma prática poderosa é aprender a respirar profundamente e trazer sua mente de volta para o presente sempre que a ansiedade começar a te dominar. Não se perca em pensamentos sobre o que pode dar errado. Ao invés disso, lembre-se da presença de Deus ao seu lado. Feche os olhos e diga a si mesmo: Deus está comigo, eu não estou sozinho. Além disso, rodeie-se de coisas que alimentem sua paz. Muitas vezes, o caos não está apenas nas circunstâncias externas, mas naquilo que você consome. Noticiários, redes sociais, discussões intermináveis. Tudo isso pode ser como combustível para a ansiedade. Que tal, ao invés disso, começar o seu dia ouvindo uma música que eleva sua fé, lendo um trecho da Bíblia ou simplesmente ficando alguns minutos em silêncio, permitindo que Deus fale ao seu coração? Outra maneira prática de manter a calma é falar menos e ouvir mais. Sim, em momentos de crise, tendemos a reclamar, a tentar justificar, a nos defender. Mas muitas vezes, a verdadeira sabedoria está em ouvir. Ouvir a Deus, ouvir os conselhos certos, ouvir o seu próprio coração em silêncio. Não é à toa que o Salmo diz: aquietai-vos e sabei. O silêncio é onde o conhecimento verdadeiro se revela. E se mesmo assim o caos continuar a tentar roubar sua paz, lembre-se das promessas de Deus. Escreva-as, memorize-as e declare-as em voz alta sempre que o medo aparecer. Uma promessa poderosa é João 14:27. Deixo-vos a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Esse não é um conselho, é uma promessa. A paz de Deus é diferente de qualquer outra paz que o mundo oferece. Agora talvez você se pergunte, mas e se o caos não passar? E eu te digo, mesmo que as circunstâncias não mudem imediatamente, o seu coração pode mudar. A paz que Deus dá é um estado de espírito, não uma ausência de problemas. E quanto mais você aprender a confiar nele, mais essa paz será uma realidade na sua vida. Agora que você já sabe como encontrar a calma em meio ao caos, mesmo quando tudo ao redor parece perdido, vamos avançar e descobrir o poder transformador das histórias bíblicas. Histórias de pessoas que enfrentaram o impossível e foram vencedoras. Histórias bíblicas inspiradoras. Exemplo de José e Moisés como provas de fé e superação. Se existe algo que a Bíblia nos oferece de forma abundante, são histórias reais de superação, fé e transformação. Entre tantas, as trajetórias de José e Moisés brilham como faróis que iluminam nosso caminho quando a vida parece escura demais. Essas histórias não são apenas relatos antigos, são lições práticas que nos ensinam como manter a fé firme mesmo quando tudo parece conspirar contra a gente. Vamos começar com José, o jovem que enfrentou traições, injustiças e perdas que deixariam qualquer um sem forças. Vendido como escravo pelos próprios irmãos, preso sem motivo, José poderia ter se deixado levar pelo desespero. Mas ele escolheu confiar em Deus mesmo nas piores horas. Essa confiança fez toda a diferença, porque José sabia que a sua situação não definia seu valor nem seu futuro. Deus tinha um plano maior.
E assim, mesmo na prisão, ele manteve a calma e a fé, o que o levou a interpretar sonhos e, eventualmente, se tornar o braço direito do faraó. Um exemplo claro de que a superação nasce da fé e da paciência, mesmo quando tudo parece impossível. Agora, pense em Moisés, um homem chamado para liderar um povo inteiro para fora da escravidão, enfrentando não apenas inimigos poderosos, mas também suas próprias dúvidas e medos. Moisés hesitou, questionou sua capacidade e resistiu ao chamado de Deus, mas a fé e a confiança no propósito divino o sustentaram. Ele enfrentou pragas, mares abertos e desertos áridos, sempre guiado pela promessa de Deus de libertação e vitória. O que podemos aprender com Moisés? Que a superação muitas vezes exige coragem para enfrentar o desconhecido e a paciência para esperar o tempo certo de Deus, mantendo a calma no caminho. Essas histórias nos mostram que fé e superação andam juntas. A fé que não se abala diante das dificuldades, que se mantém firme mesmo quando as portas se fecham e a escuridão tenta dominar. Essa fé gera confiança e, consequentemente, a paz que precisamos para seguir em frente. E acredite, você também pode aplicar esses ensinamentos no seu dia a dia. Por exemplo, quando você se sentir injustiçado ou traído, lembre-se de José. Em vez de cultivar mágoa ou raiva, pratique a superação, escolhendo confiar que Deus tem um plano maior para você. Cultive a calma e busque aprender com cada situação difícil. Pode começar escrevendo um diário onde anota momentos em que sentiu Deus presente, mesmo quando tudo parecia difícil. Isso ajuda a fortalecer a fé e a reconhecer o agir divino. Quando o medo do futuro bater, pense em Moisés. Reconheça suas dúvidas, mas não permita que elas te paralisem. Busque apoio em leituras inspiradoras, como o livro O Poder da Esperança, de Charles Swindoll, que traz reflexões sobre fé e coragem. Além disso, fortaleça sua confiança com práticas diárias de meditação e oração, mesmo que por poucos minutos. É nesse tempo que você cria uma base sólida para enfrentar as tempestades. E sabe o que é mais incrível? Essas histórias nos lembram que Deus cuida das coisas impossíveis, que Ele está com você, não importa o tamanho do seu desafio. Ele não promete uma vida sem problemas, mas a certeza de que você nunca estará sozinho e que a superação é possível quando a fé está viva. Agora que você já se inspirou com esses exemplos incríveis, vamos seguir para entender o poder da paz de Deus, aquela paz que não é deste mundo e que transforma qualquer tempestade em serenidade. Poder da paz de Deus, a paz divina que supera qualquer tempestade. Você já sentiu aquela paz profunda que parece não fazer sentido, especialmente quando tudo ao seu redor está caótico? Essa paz não é simplesmente uma sensação passageira ou um estado emocional frágil. É um poder divino que transcende circunstâncias, um presente de Deus para quem confia nele. É a tal paz que vai além do entendimento humano, aquela que acalma tempestades internas e externas, trazendo calma e esperança, mesmo quando a situação parece impossível. Na vida, enfrentamos desafios que podem parecer montanhas intransponíveis. Problemas financeiros, conflitos familiares, enfermidades, perdas inesperadas. É fácil se deixar dominar pelo medo, pela ansiedade e pelo desespero. Mas é justamente nesses momentos que a paz de Deus se revela como a força que sustenta e transforma. Ela age como um escudo invisível, protegendo o coração de quem a recebe. Essa paz divina não depende do controle que temos sobre os fatos, mas da confiança que depositamos em Deus. É aquela certeza silenciosa de que mesmo quando as coisas não saem como planejado, existe um propósito maior e um cuidado amoroso nos bastidores da nossa história. Essa certeza é que acalma,
que gera superação e que permite que você mantenha a calma mesmo diante do caos. Um versículo que ilustra bem essa realidade está em Filipenses 4, 6, 7, que nos orienta a não ficarmos ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças apresentarmos nossos pedidos a Deus. E a promessa, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Não é maravilhoso saber que a paz divina age de forma tão protetora? Mas como trazer essa paz para o seu dia a dia? Uma dica prática é criar um ritual de desaceleração. Pode ser no início ou no fim do dia, onde você reserve alguns minutos para meditar, orar e simplesmente ser. Isso não é perda de tempo, pelo contrário, é investimento em paz interior. Por exemplo, você pode escolher uma passagem bíblica que fala de paz, como João 14, 27, e repeti-la calmamente, permitindo que as palavras ressoem no seu coração. Outra prática eficaz é o exercício da gratidão. Em meio às dificuldades, reconhecer e agradecer pelas pequenas vitórias e bênçãos fortalece a mente e o espírito. É um exercício que move o foco do problema para a solução, da ansiedade para a confiança, da inquietação para a calma. Comece hoje anotando 3 coisas pelas quais você é grato, mesmo que pareçam simples ou corriqueiras. Além disso, cercar-se de pessoas que exalam paz e fé é fundamental. Comunidades, grupos de oração, amigos que compartilham da mesma jornada fortalecem nossa confiança em Deus e nos ajudam a manter a calma. Às vezes, um conselho amigo ou uma palavra de encorajamento chegam na hora certa para reacender a chama da esperança. Não podemos esquecer também do poder do perdão. Guardar mágoas e ressentimentos é como carregar um peso que rouba nossa paz. Liberte-se disso. Perdoar não é esquecer, mas escolher a paz acima da dor. Confiar que Deus cuida da justiça e permitir que a superação aconteça dentro de você. E por fim, lembre-se, a paz de Deus é um convite diário. Um convite para deixar as preocupações nas mãos dele, para respirar fundo e dizer: eu confio, eu tenho fé, eu escolho a calma. Mesmo quando o caminho parecer incerto, essa paz é a luz que vai guiar seus passos. Agora que você entende o poder transformador da paz divina, que tal refletir sobre o que já vimos? Como a fé, a confiança e a calma podem transformar a sua vida. E mais importante, você está pronto para viver essa transformação? Depois de tudo que vimos, quero te convidar a refletir. Como você tem cuidado da sua fé diante dos desafios? Você tem conseguido manter a calma quando tudo parece desabar? E mais importante, como a confiança em Deus tem transformado a sua forma de superar as dificuldades? A verdadeira transformação começa quando decidimos entregar nossos medos, nossas lutas e nossos impossíveis nas mãos dele. Quando escolhemos viver com fé, com calma e com a certeza de que a paz de Deus pode superar qualquer tempestade. Que tal começar agora, hoje mesmo, a aplicar esses princípios na sua vida? Que tal permitir que essa paz divina seja seu escudo e sua força? Não deixe para amanhã o que pode ser o início da sua superação hoje. Lembre-se, Deus cuida das coisas impossíveis e essa é uma promessa que pode mudar tudo. Se esse conteúdo tocou seu coração, eu te convido a se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder as próximas mensagens cheias de fé, confiança e esperança. Juntos, vamos caminhar rumo a uma vida com mais paz e superação. E aí, qual passo você vai dar agora para manter a calma e confiar no cuidado divino?